Pelo menos anda como tal, veste como tal, né? Seja bem-vindo, pastor. Sinta-se em casa. Que Deus te use poderosamente para tocar os nossos corações. Amém? E é uma benção receber você aqui conosco, é um prazer. A casa está aberta, a porta está aberta. Somos construtores de pontes e não de muros. Seja bem-vindo, tá? Sempre que vier aqui em Caldas Novas, porque Caldas Novas é quintal de Goiânia. Sempre que vier, faça-nos uma visita. Deus abençoe. Shalom, meus irmãos. Shalom, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Para mim é uma alegria poder servi-los mais uma vez. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão especial. Agradecer ao pastor Ângelo, pastora Michela. Obrigado por me proporcionarem essa oportunidade tão especial. Poder servir esse ministério, poder servir essa igreja. Ontem foi um tempo muito incrível, falando para os homens aqui. Tem algum homem de verdade aqui? Aí, só metade. Tem algum homem de verdade aqui? Como é que a gente fez ontem? Então vamos lá. Tem algum homem de verdade aqui? Aí, eles estão aí. E para mim é um privilégio mais uma vez ter essa segunda oportunidade, poder compartilhar uma palavra com o seu coração. Eu sou casado com uma mulher, como vocês perceberam, e eu mostro a foto para provar, né, que hoje as coisas têm que ser bem explicadas, pastor. Então eu sou casado com uma mulher. Agora em dezembro, dia 19, nós completaremos 15 anos de casados. E Deus foi muito bom com a minha esposa, porque nós nos casamos bem no dia do aniversário dela. Então, no dia do aniversário dela, Deus me deu para ela de presente. Você percebe a alegria no rosto dela, né, pastor? Olha a alegria, né? E desse relacionamento de 15 anos, Deus nos deu uma herança, uma flecha, que é a Laura, que agora em maio completou 7 anos. E aqui está o meu primeiro ministério. O meu ministério não começa quando eu pego o microfone. O meu ministério começa cuidando da minha família. Então, quando você for orar, apresente a minha casa, a minha família, apresente a minha congregação, e eu vou agradecer muito. Antes de ler um texto, Deus me deu a oportunidade de escrever alguns livros. Eu trouxe alguns para abençoar vocês. Tem esse primeiro tema que se chama Deus transforma a maldição em bênção. Com Deus, tragédias se transformam em testemunhos. Aqui você vai aprender que o diabo tem um plano, mas acima dos planos do diabo existe um propósito de Deus. E Deus é capaz de pegar os planos do diabo e convertê-los todos para o nosso bem. Eu vou repetir isso aqui. Deus é capaz de pegar os planos do diabo e convertê-los todos para o nosso bem. Aqui você vai aprender com 6 personagens que tinham tudo para terminar mal, mas com a intervenção de Deus, o mal se transformou em bem, a maldição foi transformada em bênção. Daniel capítulo 3 diz que 3 jovens foram jogados na fornalha da destruição. Só que com Deus, a fornalha da destruição é transformada em fornalha da promoção. O fogo não queimou os 3 jovens, e depois que eles saíram de lá, o texto diz: e Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Vou repetir isso aqui. Depois que eles saíram da fornalha, o texto diz que Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. A fornalha que era para destruição se transformou em fornalha da promoção. Quando Deus quer promover alguém, Ele sabe como faz. E eu quero declarar que essa fornalha não vai te destruir, essa fornalha não vai te queimar, ela vai te levar para um novo nível, para uma nova estação. Alguém pode celebrar essa boa palavra? Glória a Deus. Tem esse segundo tema que se chama princípios.
chaves para acessar uma vida plena e abundante. E aqui você vai aprender que a Bíblia não funciona quando você a lê. A Bíblia só funciona quando você decide praticá-la. Evangelho não é sobre a quantidade de informação que você tem sobre a Bíblia, é como você decide colocar tudo isso em prática. Tem muita gente lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, e a vida não muda, porque a sua vida não muda quando você lê. A sua vida muda quando você decide praticar. Pastor, tem muita coisa que eu não consigo entender na Bíblia. Ao invés de você se preocupar com as coisas que você não entende da Bíblia, se preocupe com aquelas que você entende e não pratica. Ninguém fala nada agora, mas tudo bem. Tem esse tema aqui que se chama descanse. Você tem um pastor, tesouros escondidos no Salmo 23. Quem aqui já ficou ansioso alguma vez na vida? Ansiedade. Você sabia que a ansiedade é como você viver sentado numa cadeira de balanço? Você fica em movimento o tempo todo, mas não sai do lugar. A gente vive na geração da pressa, da correria. E essa geração da pressa, da correria, é uma geração que se sente culpada por descansar. Eu disse aqui ontem, o pastor foi tirar férias, chegou na praia, encontrou um crente lá. Mas pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu estou descansando, você não está vendo? Pastor, o senhor não sabe que o diabo não descansa? Eu sei, mas quem falou para você que ele é a minha referência? A minha referência, quando terminou o processo da criação, ele descansou. Ele descansou não porque estava cansado, mas para nos ensinar um princípio. Existem bênçãos que você só vai acessar quando você aprender a descansar sob os cuidados de um pastor que nunca falha e nunca faltará. Quando você lê o Salmo 23, você percebe que toda a ação no Salmo é do pastor. É o pastor quem leva, é o pastor quem guia, é o pastor quem cuida, é o pastor quem supre, é o pastor quem protege. Todo o trabalho da ovelha no Salmo 23 é de descansar e confiar que o pastor nunca vai falhar e nunca vai faltar. Então aqui você vai encontrar ferramentas que vão te ajudar a lidar e vencer as suas ansiedades. Vale a pena você adquirir. Tem o meu último lançamento que se chama Processo, a ponte que te conecta ao seu propósito. E aqui você vai aprender que todo resultado visível esconde um processo invisível. Quem aqui já começou um regime e desistiu? Quem aqui já começou a ler um livro e desistiu? Quem já começou a ler a Bíblia e desistiu? Vai, me mostra que tem gente aqui, pastor, que pagou 6 meses da academia adiantado. Foi 1 semana e não voltou mais lá. Para por aqui ou continua, gente? Eu vou entregar tudo hoje. Eu pareço coach, mas eu não sou coach. Sou profeta. Por que é que a gente desiste no meio dos processos? Porque nenhum processo é prazeroso. É por isso que muita gente quer ser um José no governo, mas não quer ser um José na cisterna, vendido como escravo, assediado e preso injustamente, esquecido na prisão. É por isso que muita gente quer ser um Davi no trono, mas não quer ser um Davi no pasto, vencendo urso e leão no anonimato. Eu falava com a pastora, antes de virmos para cá, de que todo processo gera transformação. A farinha moída é transformada, o trigo moído é transformado em farinha, a azeitona prensada é transformada em azeite, a uva pisada é transformada em vinho. Percebeu que o processo não gera destruição, apenas transformação? Deus permite alguns processos para gerar em nós transformação. As pessoas que te conheceram antes do processo não vão te reconhecer depois. Por quê? Porque você vai sair um pai melhor, uma mãe melhor, um pastor melhor, um empresário melhor, um funcionário melhor, um homem melhor, um filho melhor. Isso faz sentido para você ou não? Então você pode adquirir também. E eu tenho 2 temas do meu pastor. Não perca a maior oportunidade da sua vida, que é uma mensagem sobre Judas, e tem esse daqui, Lute pela Sua Família, que é uma série de mensagens para abençoar o seu casamento
e a sua família. Então, assim que terminarmos esse momento, você pode passar lá, adquirir, me abençoar e ser abençoado. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Vocês estão me ouvindo bem? Eu só não estou me ouvindo aqui em cima no retorno. Se puder abrir um pouco o retorno para mim, eu vou te agradecer muito. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 4, aí está ótimo. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 35. Ô meu querido, você vai ficar aí a mensagem inteira? Vai mesmo? Então escolhe um livro aqui de presente. Você é o corintiano de ontem? Por isso que misericórdia, o varão estava com a camisa do Corinthians ali, pastor, não pode. Por isso que eu senti um peso, falei, misericórdia. Mas ainda bem que você não está com a camisa, pelo menos, né? Escolhe uma. Esse. Aí, obrigado por me servir, querido. Deus te abençoe. Você encontrou o texto? Diga amém. É apenas uma reflexão. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. O tema da minha mensagem hoje é: Jesus está no barco. Você pode repetir? 1, 2, 3. Jesus está no barco. O episódio do acalmar da tempestade, ele acontece justamente no Mar da Galileia. E essa é uma informação importante porque o Mar da Galileia não era uma geografia extraordinária. O Mar da Galileia era uma geografia ordinária de pelo menos 4 discípulos. Você percebe que pelo menos 4 discípulos, quando receberam o chamado para o discipulado, eles estavam justamente no Mar da Galileia pescando. Pedro, Tiago, João e André eram pescadores profissionais, e eles tiveram um encontro com Jesus e o chamado para o discipulado justamente quando estavam pescando no Mar da Galileia. Então o Mar da Galileia era algo comum, ordinário para pescadores profissionais. Eles estavam acostumados com as tempestades que se levantavam naquela geografia, e tempestades no Mar da Galileia era algo normal. O que eu acho mais interessante é que quando Jesus dá uma ordem para que os discípulos entrassem no barco, não houve nenhuma resistência, até porque nós temos 4 pescadores profissionais dentro do barco, gente. Pedro está aí, Tiago está aí, João está aí, André está aí. Qualquer coisa que sair do controle, nós temos 4 experts em pesca, em mar, em embarcação, em tempestade. Você pode imaginar quando Tomé, quando Mateus ouviram a notícia de que teriam que entrar no barco e atravessar para o outro lado? Ele disse: rapaz,
vai ser a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque Pedro está aí, Tiago está aí, André também está aí, João também está aí. Quando a tempestade se levantou, Jesus estava dormindo. Jesus estava? Ele estava? E ninguém foi acordar Jesus. Por quê? Para que acordar Jesus? Se nós temos 4 pescadores profissionais dentro do barco. Você pode imaginar a reação de Pedro, que era o mais efusivo, que era o mais para frente. Fique em paz, gente, porque eu estou no barco. Procedimento padrão. Pega o remo, baixa as velas. Vamos lá, Tiago. Do jeito que papai nos ensinou. Vamos lá, situação de emergência. Vamos contornar essa situação. Não é a primeira tempestade que a gente vence. Não é a primeira tempestade que a gente enfrenta. Não é a primeira luta que a gente vai passar. Nós somos experientes em artes de dominar as tempestades da vida. Tem alguém comigo aqui ou não? Aí o texto vai dizer que provavelmente eles devem ter usado todos os recursos. Só que a tempestade não para. A água está entrando dentro do barco. Eles estão usando todos os meios, todos os recursos. Mas nesse dia, escute, nesse dia a esperteza, nesse dia o profissionalismo, nesse dia a experiência, nesse dia as conexões, nesse dia o dinheiro, nesse dia os amigos. Nenhum recurso foi suficiente para acalmar a tempestade e impedir com que a água entrasse dentro do barco, até que eles tiveram que se curvar diante de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se achou esperto demais? Você já se sentiu experiente demais? Não, isso aqui eu não vou nem falar com Deus, não, porque isso aqui eu resolvo, irmão. Deixa Jesus lá dormindo. Vou nem incomodar o mestre. Por quê? Porque isso aqui eu resolvo com a força do meu braço. Não, isso aqui eu não vou nem orar. Para que orar? Se eu me formei na Universidade Federal. Isso aqui eu não vou nem usar as armas espirituais. Por quê? Porque eu estudei, eu tenho dinheiro, eu tenho amizade. É só uma ligação. E a tempestade cessa. Aí você ligou para um, ligou para outro, e foi usando os recursos, foi usando os recursos, foi usando os recursos, foi usando, e foi usando, até que você teve que se curvar diante de Jesus e reconhecer: Jesus, eu até tenho dinheiro, mas o dinheiro não resolveu. Eu até sou inteligente, mas a minha inteligência também não resolveu. Eu até tenho boas alianças e boas conexões, mas as minhas alianças e conexões também não resolveram. E é por isso que eu estou aqui, porque eu sei que é só o Senhor que pode acalmar esse vento. Eu sei que é só o Senhor que pode acalmar essa tempestade. Eu sei que é só o Senhor que pode restaurar esse casamento. Eu sei que é só o Senhor que pode devolver a minha saúde. Tem alguém comigo aqui? Eu vou repetir. Dá um trabalho fazer esse teatro aqui, pastor? Nessa hora que eu achei que vocês iam pular da cadeira, mas vou voltar lá no começo. Jesus, eu até usei a força do meu braço, mas a força do meu braço não resolveu. Eu até usei o meu dinheiro, mas o meu dinheiro não resolveu. Eu até usei a minha psique, a minha inteligência, a massa cinzenta que eu tenho no meu cérebro, mas também não resolveu. E é por isso que eu estou aqui reconhecendo que eu não tenho controle, eu não tenho domínio, e é só o Senhor que pode entrar, é só o Senhor que pode mudar, é só o Senhor que pode trabalhar, é só o Senhor que pode realizar, é só o Senhor. Então, por que é que Deus permite que algumas coisas fujam do nosso controle? Por que é que Deus permite que algumas coisas fujam das nossas mãos? Poxa, estava tão linear, estava tão ajustado,
estava tão tranquilo, tão favorável, e de repente tudo vira de ponta cabeça. De repente as coisas fogem do controle. De repente as coisas fogem do nosso governo. Escute e prepara para dar glória a Deus. Quando as coisas fogem do seu controle, é para que você entenda que nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Vou falar para esse pessoal da direita, que o pessoal da direita sempre é mais animado que a esquerda. Eu não sei porquê, mas eu vou pregar só para vocês. Quando algumas coisas fogem do nosso controle, fogem do nosso domínio, é para que a gente entenda, é para que a gente absorva o entendimento de que nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Pessoal, você viu que eles levaram para o coração. Esse foi assim também. Eu vou falar para eles agora. Quando algumas coisas fogem do seu controle, é para que você entenda que nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Isaías capítulo 6, a Bíblia vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, sabe o que Isaías está dizendo? Aqui embaixo o trono está vazio, aqui embaixo o rei morreu, e ele vai dizer assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que ele está dizendo? Aqui embaixo o rei morre, aqui embaixo o rei morre, lá em cima o rei continua vivo. Aqui embaixo o trono está vazio, mas lá em cima o trono está ocupado. Aqui embaixo ninguém assina, ninguém comanda, ninguém despacha, mas lá em cima existe um ser assentado sobre um alto e sublime trono, dizendo: eu não perdi o controle, eu não perdi o governo, eu não perdi o domínio. Tem alguém para levantar a mão lá em cima e quebrar o silêncio para celebrar? Deus está no controle. Eu não perdi o controle, não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não. Deus está no controle de tudo. Deus está governando todas as coisas. Alguém pode dizer amém por isso? Anote essa frase, depois você posta lá e me marca. Deus remove os nossos apoios para que nos apoiemos exclusivamente nele. Deus remove os nossos apoios para que nos apoiemos exclusivamente nele. Quando os recursos da terra falharem, haverá um recurso disponível no céu. Aqui nesse episódio, nós temos 3 crises que os discípulos enfrentaram no meio da tempestade, e 3 razões que eles tinham para não temer a tempestade. Eu prometo que eu já termino. Foi orgânico, pastor, gostei. Tem uns lugares que a gente tem que impulsionar. Achei massa, me senti agora pregadorzão. Primeira tensão e primeira crise que os discípulos enfrentaram foi como conciliar a tempestade com a obediência. Diga bem forte comigo: como conciliar a tempestade com a obediência. Volte os seus olhos para o versículo 35. O texto vai dizer que os discípulos olharam para Jesus e disseram: Jesus, vamos entrar no barco e atravessar para o outro lado, sim ou não? Não. A ideia não foi dos discípulos, a ordem não foi dos discípulos, a ordem foi expressamente de Jesus. Foi Jesus quem olhou para eles e disse: galera, entra no barco e vamos atravessar para o outro lado. Sabe o que eles fizeram? Entraram no barco e obedeceram. Jesus dá uma direção, ele dá uma ordem, e os discípulos não oferecem nenhuma resistência. Eles estavam no centro da vontade de Deus, e mesmo assim enfrentaram a fúria e a força dos ventos. Eles estavam onde Jesus mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, indo para onde Jesus mandou ir, e mesmo assim enfrentaram uma terrível tempestade. Existe uma diferença gritante entre você enfrentar uma tempestade por desobediência e você enfrentar uma tempestade por estar em obediência.
Lembra de Jonas? Deus diz: Jonas, vai a Nínive e profetiza contra ela. Ele disse: vou nada. O que vocês estão rindo? E eu vou para Tarsis. Aí o texto vai dizer que ele desce a Jope, ele desce para o navio e ele desce para o porão. Você percebeu que uma pessoa em rota de desobediência, ela nunca sobe, ela só desce. Ele entra dentro de um barco, ele está numa rota de desobediência. E quem mandou o vento? O diabo, irmão? Quem mandou a tempestade foi Deus. Jonas está enfrentando uma tempestade porque está numa rota de fuga. Ele está numa rota de desobediência. Tem alguém comigo aqui ou não? Por isso, selecione as pessoas que entram na embarcação da sua vida, porque viajar com Jonas pode te fazer enfrentar uma tempestade que não era para você. Estão ainda aí? E qual é o que fazer com o Jonas na embarcação? A melhor coisa para se fazer com o Jonas é jogá-lo na água. Amém ou não amém? Dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado, diga: irmão, se você é um Jonas no meu barco, diga aí, diga com carinho e educação, diga: se você é um Jonas no meu barco, fica ligado que eu vou te jogar na água. Pastor, e a misericórdia, e o amor do evangelho? Pois é, jogar Jonas na água é o maior ato de misericórdia. Por quê? Porque na água ele não vai morrer. O grande peixe vai, engolir ele. Você não vê Jonas orar para comprar passagem, para descer a Jope, para entrar no navio, nem quando todo mundo está orando, nem ele ora. Mas lá no ventre do peixe, ele diz: Deus, vou voltar a ser crente, Pai, eu vou te obedecer. Se o Senhor me der uma chance, mais uma oportunidade, eu volto, eu prego, eu canto, eu vou cumprir minha vocação, eu vou cumprir o meu propósito. Então a melhor coisa para se fazer com o Jonas é jogá-lo na água, porque o peixe vai engoli-lo, lá no ventre do peixe ele vai se converter, e ele vai cumprir o seu propósito e a sua missão, aleluia. Agora, o que a gente não consegue conciliar calma aí, eu não sou um Jonas, pastor. Eu só estou nesse barco porque Jesus mandou entrar. Eu só vim para essa cidade porque Deus me mandou vir. Eu só comecei esse negócio porque Deus me mandou começar. E aqui nós temos uma chave poderosa: a obediência não vai nos isentar das tempestades da vida. E o propósito das tempestades é justamente nos arrancar, nos tirar do centro da vontade de Deus. As tempestades, elas surgem como uma força centrífuga. Cadê as irmãs que tem máquina de lavar em casa? Aleluia. Ô minha irmã, glória a Deus por quem inventou a máquina de lavar, né? Agora tinha que inventar uma máquina que passa, coloca no guarda-roupa dobrado, né? Nossa, aí é só esperar Jesus voltar, ou não é? Deixa eu te fazer uma pergunta, minha irmã. Vocês estão comigo aí ou não? Lá na sua máquina de lavar existe uma função que se chama centrifugação? Tem. Quando termina o processo da centrifugação, as roupas estão no centro ou nas extremidades? Nas extremidades? Certeza? Por quê? Porque o propósito da centrifugação é arrancar a massa do centro. Vai, achando que também é física mesmo, ó. Respeita a minha história. Está gravando essa parte aqui?
Vou repetir. Porque o propósito da centrifugação é arrancar a massa do centro. Então por que as tempestades se levantam? As tempestades se levantam para nos centrifugar, pastor. E sabe o que a tempestade está dizendo para nós? Pai, quem mandou você obedecer? Se eu fosse você, eu vazava daí. Pula fora. Sai do centro. Abandona a fé. Abandona Deus. Olha aí, você foi obedecer. Porque você virou crente, ficou pior. O pastor fez uma lavagem cerebral na sua cabeça. Ai, e tem muita gente que cede. É verdade. Não está adiantando nada ser crente. Eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo. Ué, sua vida está igual a minha. Mas tem gente que se agarra no centro da vontade de Deus. Eu queria pelo menos 5 desses aqui para me ajudar. Eles se agarram no centro da vontade de Deus e começa o processo. Sai daí, abandona o centro, abandona a vontade de Deus, mas eles se agarram no centro da vontade de Deus e eles falam para a tempestade: pode soprar, pode chacoalhar, eu não saio daqui ninguém me tira, é aqui que Deus me plantou, é aqui que Deus me estabeleceu, é aqui que Deus me mandou, eu não vou sair do centro. Tem alguém comigo aqui? Oh, aleluia! Eu não saio, eu não arredo o pé, eu vou permanecer, porque foi aqui que Deus me estabeleceu. Eu estou pregando para a gente aqui, que o vento está tentando te centrifugar, mas Deus vai te dar graça para permanecer no centro. Não saia do centro, permaneça no centro, não pule da embarcação, permaneça. Oh, aleluia! Há 3 anos e meio atrás, Deus me deu uma direção. Pastor Mark começou um projeto em Goiânia. Eu já tinha uma agenda super estabelecida no estado. E Deus disse para mim: chegou o tempo de uma nova estação. Chegou o tempo da mudança de ciclo. Chegou o tempo de mudar para uma nova geografia ministerial. Falei: Deus, eu mudei de estado, eu não vou mudar de igreja. Falei: eis-me aqui. Perdi 95% das minhas agendas. Você não acha que teve dia que eu pensei em ceder à pressão? Mas todas as vezes que o meu coração se inclinava para sair da vontade de Deus, o Espírito Santo chegava e dizia: vai valer a pena, fica. Vai valer a pena, fica. Vai valer a pena, fica. Vai valer a pena, permaneça. Vai valer a pena. Tem alguém acordado aí do seu lado? Bata na mão dele e na mão dela, diga: vai valer a pena, fica. Não pula do barco. Diga para ele e para ela, em nome de Jesus: Deus vai te dar graça para suportar a pressão, para suportar os ventos, para suportar. Permaneça, porque se você permanecer no centro da minha vontade, podem até te jogar na cisterna, ela não vai te matar. Podem até te jogar na fornalha, ela não vai te queimar. Podem até te jogar na cova, os leões não vão te tocar, porque no centro da vontade de Deus há cuidado, há provisão, a proteção. Alguém pode quebrar o silêncio para celebrar essa palavra? Oh, permaneça. Como conciliar a tempestade com a obediência? Segundo, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Jesus disse: passemos para o outro lado, eu vou passar junto com vocês. E o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certos processos, de certos ventos. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual, não. A presença de Jesus não vai nos poupar das tempestades inesperadas da vida.
Em terceiro lugar, como conciliar a tempestade com o silêncio de Jesus. Diga bem forte: o silêncio de Jesus. Talvez o maior drama que os discípulos enfrentaram não foi a tempestade em si, mas é o fato de Jesus estar presente, mas estar em silêncio. Na hora do maior aperto, Jesus está calado, dormindo sobre uma almofada. Você já teve a sensação de que parece que Jesus está dormindo com relação à sua situação? Já teve essa impressão? Já teve essa sensação de que parece que Deus não está te vendo? De que parece que Deus não está te enxergando? De que parece que Ele está indiferente às suas crises, às suas dores, aos seus dilemas? Sabe aquele dia que você quer que Deus fale? Fala comigo, Deus. Aí você vem para o culto, aí você faz aquela pressão, sabe aquela pressão, aquela chantagem? Fala: ó Deus, é o meu último culto, hein? Quem já falou isso aqui para Deus? Deus, é o meu último culto. Quem já? Ó, e hoje tem um pregador de fora, hein? E se o Senhor não usar o pregador de fora para falar comigo, ó, acabou, hein? Não volto mais. Meu último dia. Olha você aqui, firme e forte, dando glória a Deus, aleluia. Animado, oh, glória, vambora, Deus. Já viu aquele culto que você quer que Deus fale? Aí cai fogo no irmão da esquerda, cai brasa no irmão da direita, mas em você cai neve. Sabe, irmão? Sabe essa estação? Aí o profeta vem na sua direção. Aí você fala: ah, Deus, é hoje. Aí você está ali esperando, né, na posição. Só que você percebe que ele demora. É porque ele está no irmão que está atrás de você. Só quem já enfrentou o silêncio de Deus sabe o quanto dói. Você quer que Deus fale? Não, pelo menos. Espera. Mas Deus não se comunica, Deus não verbaliza, Deus não fala. Ele está dormindo numa almofada. E aqui nós temos um princípio poderoso. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não esteja trabalhando. Essa é a melhor parte da mensagem. Então, corta essa parte aí, irmão, corta essa parte. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não esteja trabalhando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus faz tudo que fala, sim ou não? Sim ou não? Não senti firmeza. Deus faz tudo que fala? Então diga bem forte assim comigo: Deus faz tudo que fala. Amém ou não amém, igreja? Deus faz tudo que fala? Amém. Mas quem foi que disse para você que Ele tem que falar tudo o que vai fazer? Deus faz tudo o que fala, mas Ele não precisa falar tudo o que vai fazer. Tem coisa que Ele está agindo no silêncio. Deixa eu melhorar para você. Ele está em silêncio. Isso aqui, vou colocar aqui. Essa peça, eu vou mover para cá. Ele acha que eu estou em silêncio e ele acha que eu estou parado. Isso aqui eu vou colocar aqui. Essa outra coisa aqui, na hora que ele descobrir, ele vai tomar um susto. Vou fazer esse teatro aqui tudo de novo. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não esteja. Ele está em silêncio. Isso aqui eu vou colocar aqui.
Isso aqui eu vou mover para cá. Ele está esperando eu falar, mas eu não vou falar nada. Eu vou surpreender ele por esses dias. Isso aqui eu vou colocar. Essa outra peça aqui eu vou colocar para cá. Eu estou em silêncio, mas estou trabalhando. Eu estou em silêncio, mas estou movendo. Eu estou em silêncio, mas estou colocando as coisas no lugar. Eu estou em silêncio, mas estou movendo. Eu estou em silêncio. Vou ficar repetindo isso aqui até você dar um glória. Eu estou em silêncio, mas estou movendo. Eu estou em silêncio, mas estou trabalhando. Eu estou em silêncio, mas estou organizando. Eu estou em silêncio, mas estou trabalhando. Levante uma de suas mãos, porque eu sinto a graça de Deus para liberar uma palavra profética sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus vai te surpreender por esses dias. Antes de 2024 terminar, Deus vai te surpreender. Eu no teu lugar eu teria dado maior glória a Deus que você puder. Deus está em silêncio, mas está operando. Ele está em silêncio, mas está agindo. Ele está em silêncio, mas está trabalhando. Pastor Ângelo, tem coisa que acontece na nossa vida que não nos espanta. Por quê? Quem acertar eu dou um pix de R$2. Tem coisa que acontece na nossa vida que não nos espanta. Por quê? Não, porque Deus tinha prometido. Porque Deus tinha falado. Então tem coisa que acontece na minha vida que eu olho e falo assim: rapaz, bem que Deus falou. A gente já estava esperando, irmão. Por quê? Porque Deus tinha falado. Mas tem coisas que acontecem na minha vida eu olho assim e falo: Jesus amado, meu Deus. Eu até arrisco falar em inglês: oh my God. Em espanhol também: Dios mío. Uau. Toma um remedinho para pressão. Meu Deus. Isso é sério? Alguém me belisca, pelo amor de Deus? Isso parece um sonho? Calma aí, Deus. Isso aí o Senhor não tinha falado. Calma aí, isso aí o Senhor não tinha expressado. Isso aí o Senhor não tinha prometido. Eu fico imaginando Deus sorrindo lá do céu. Eu só não falei, mas eu estava agindo em seu favor. Eu só não falei, mas eu estava trabalhando. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Deus vai te surpreender por esses dias. Oh glória, Deus vai te surpreender por esses dias. Onde você não pode entrar, Ele vai entrar. O que você não pode fazer, Ele vai fazer. O que você não pode resolver, Ele vai resolver. Alguém pode quebrar o silêncio para glorificá-lo nessa noite? Deus está em silêncio, mas Ele está operando. Três razões para você não temer a tempestade. Eu já termino, rapidinho. Vamos lá, hein? Eu quero voltar aqui. Primeira razão que você tem para não temer a tempestade é a promessa de Jesus. Jesus olha para os discípulos e diz: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Ele está dizendo: gente, nós vamos sair de um ponto e vamos chegar no outro. Ele está empenhando a sua palavra. Ele está dizendo: a gente vai sair de uma margem e a gente vai chegar na outra margem. Quantos aqui estão debaixo de uma promessa de Deus? Sua família está debaixo de uma promessa de Deus? Seus negócios estão debaixo de uma promessa de Deus? Seu ministério está debaixo de uma promessa de Deus? Amém. Agora a pergunta é: o que é uma promessa? Escute, nós servimos um Deus que não está preso ao tempo e nem ao espaço. Então para Deus, passado, presente e futuro são as mesmas coisas. Amém ou não? Mais devagar. Nós servimos um Deus que não está preso ao tempo e nem ao espaço. Então para Deus, passado, presente e futuro são as mesmas coisas. Por quê? Porque Ele está acima do tempo.
Então, o que é uma promessa? Presta atenção aqui, se eu não falar nada agora, acabou, hein? Pastor Ângelo, pastor já estão me olhando. Fica aqui comigo. O que é uma promessa? É Deus vindo do futuro para falar no seu presente o que você vai ser quando chegar lá. Vamos lá. O que é uma promessa? É Deus vindo do futuro para falar no seu presente o que você vai ser quando chegar lá. Então, quando Deus te faz uma promessa no presente, ela já existe no futuro. Quando Deus te faz uma promessa no presente, ela já está pronta no futuro. Vou repetir isso aqui. E por que é que a promessa do futuro? Glória a Deus, glória a Deus. Então, já deu certo aqui, varão? Ô glória. Ó, quem está comigo aí, diga amém. Então, por que é que a promessa que já está pronta no futuro não acontece de imediato no presente? É porque você precisa estar pronto para a promessa que já está pronta. Então, quanto mais rápido você estiver pronto, mais rápido você acessa aquilo que já está pronto. Então, para Deus, promessa e realidade são as mesmas coisas. Então, quando Jesus olha para os discípulos e diz, passemos para a outra margem, ele já viu o barco lá. Para Jesus, o barco já estava lá do outro lado. Vocês estão aí ou não? Para Jesus, o barco já tinha atravessado e já tinha chegado. Então, o que nós precisamos entender é que não importa os imprevistos no meio, se nós temos uma promessa do início. No meio vai ter imprevistos? Vai, mas nós temos uma palavra. No meio vai ter vento? Vai, mas nós temos uma promessa. No meio vai ter algumas portas que se fecharão, mas nós temos uma promessa. No meio o mar vai se embravecer, mas nós temos uma promessa. E a promessa de Jesus no início é maior do que qualquer circunstância no meio. Isso aqui você tinha que falar para alguém. Diga, a promessa do início é maior do que qualquer circunstância no meio. Diga para ele e para ela. A promessa do início é maior do que qualquer crise no meio, é maior do que qualquer escassez no meio, é maior do que qualquer enfermidade no meio. A promessa de Jesus é maior do que o vento, é maior do que as ondas, é maior do que a crise, é maior do que a enfermidade, é maior do que a doença. A promessa de Jesus é maior do que qualquer circunstância. Alguém pode dizer glória? E segundo, a presença de Jesus. Ele diz, passemos, eu vou passar junto com vocês. Vocês não vão passar sozinhos. Tem gente que acha que Deus nos colocou dentro de uma embarcação e ele fica do lado de fora. Vai, 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 vai. Não, ele está dentro do barco junto conosco. E é a presença de Deus conosco que deveria lançar fora todo o medo, toda a preocupação. Olha o que o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por que, Davi? Porque eu não passo sozinho, o Senhor está comigo. O vale não é seguro porque eu sou forte, o vale é seguro porque eu não atravesso sozinho. Em terceiro lugar, pessoal da banda, pode subir. Terceira razão para você não temer as tempestades: o poder de Jesus. Aquele que estava na embarcação era o Criador da natureza. As leis da natureza estavam sob o seu comando e o seu controle. E o que eu acho mais interessante, redobre a sua atenção, porque essa é a cereja do bolo. Quando Jesus foi despertado, ele deu 2 ordens. Quantas ordens? Quantas ordens? Primeira ordem, ele repreendeu o vento, sim ou não? E depois, as ondas. Primeiro ele repreendeu, e depois? Primeiro,
E depois? Por que ele não repreendeu as ondas e depois o vento? Porque o vento é a raiz do problema. Não existe onda sem vento. Então não adiantaria ele falar com a circunstância ou com a consequência da circunstância sem antes acalmar a raiz da circunstância. Se ele acalmasse as ondas primeiro, seria inútil. Por quê? Porque as ondas não se formam sozinhas. Então primeiro ele fala com a raiz do problema. Vento, aquieta-te. A Bíblia diz que o vento se aquietou. E as ondas continuaram quebrando. Porque num processo natural, levaria horas, talvez dias, para que as ondas se acalmassem naturalmente. Escute. Nós servimos um Deus que não pula processos, mas Ele tem o poder de acelerar alguns. Vou repetir mais devagar. Nós servimos um Deus que não pula processos, mas Ele tem o poder para acelerar alguns. As ondas que levariam horas para se acalmar naturalmente, Ele olha para elas e diz: acalmem-se. A onda veio quebrando e flete. Calma aí, Jesus, tem um processo natural aqui. Não. Esquece o processo natural. Eu quero que acalma agora. A onda veio, pensa num negócio doido. A onda veio. Aqui veio atrás. E aqui veio atrás. E o texto diz que houve grande bonança. Só Deus é capaz de fazer em meses o que levaria anos. Só Deus é capaz de fazer em semanas o que levaria meses. Só Deus é capaz de fazer em dias o que levaria semanas. Só Deus é capaz de fazer em horas o que levaria dias. Aí você diz assim: Deus, como? Ele é Deus. Ele não pula processos, mas Ele tem o poder para acelerar alguns. Quando o mar se acalmou, qual foi a reação dos discípulos? Eles ficaram de boca aberta, perguntando uns aos outros: que homem é esse? Ele fala com o vento e ele fala com o mar, e tanto o vento quanto o mar lhe obedecem. Escute, os discípulos estavam andando com Jesus, se relacionando com Jesus, mas ainda não conheciam plenamente o poder de Jesus. Chega uma fase da nossa vida cristã que a gente está tão experiente nas coisas de Deus, a gente já é quase um patrimônio histórico do cristianismo. Fala, irmão, já vi de tudo, já experimentei de tudo, já conheço Deus de costa, de frente. Eu sei quando Ele está no culto, quando Ele não está. Não, agora Ele vai vir aqui, ó. Ele vai agir assim, ó. Não, agora Ele vai vir de cá. Já teve essa fase? Aí Deus permite umas circunstâncias para mostrar para nós que nós o conhecemos muito pouco e que Ele é muito mais poderoso do que a gente imagina. Eu vou repetir isso aqui. Sabe por que Deus permitiu essa tempestade na vida dos discípulos? Porque na cabeça dos discípulos Jesus podia curar apenas a enfermidade, ressuscitar mortos, expulsar demônio. Mas Jesus está revelando para os discípulos, através do acalmar da tempestade, que Ele também é o Senhor da natureza. Os discípulos estão olhando um para o outro e falam assim: gente, eu achei que Ele só curava morto, ressuscitava morto, levantava paralítico. O homem fala com o vento. A gente teve uma presidente que conseguia estocar o vento.
Mas ele fala com vento. Ele fala com vento. E o mar lhe obedece. Que homem é esse? Ele é muito mais poderoso do que a gente imagina. Escute, essa circunstância não é para te destruir. Essa circunstância vai revelar a você uma face de Deus que você ainda não tinha visto. Vai te dar uma experiência que você não tinha vivido. Pastor, eu já vivi de tudo. Você que imagina. Pastor, eu já sei de tudo. Você que pensa. Deus está usando essa crise, essa porta fechada, esse vendaval, essa turbulência, para revelar a você que o seu Deus é mais poderoso do que você poderia imaginar. E quando acalmar sua família, que Deus é esse? Seus amigos, que Deus é esse? Seus parentes, que Deus é esse? Os vizinhos, que Deus é esse? Os irmãos, que Deus é esse? Esse é o Deus que nós servimos. Ele está acima de toda e qualquer circunstância. Se você crê nisso, aplauda o mais alto e o mais forte que você puder. E fique de pé comigo em nome de Jesus. Feche os seus olhos e cante conosco, que eu já vou terminar com uma palavra de oração. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Cante. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga: aquele que acalma. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pai, no nome de Jesus, que a tua graça esteja sobre nós para suportar, que a tua graça esteja sobre nós para permanecer no barco, porque esse barco não vai afundar, esse barco não vai naufragar,
esse barco vai chegar no destino que o Senhor estabeleceu, porque nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo de uma direção, e nós cremos que o nosso destino não é naufragar no meio, mas é chegar na outra margem estabelecida pelo Senhor. Eu termino agora, mas eu não poderia deixar de falar com você. Você que entrou aqui afastado ou afastada, por causa da fúria do vento, das tempestades, talvez você decidiu pular do barco. Esse negócio de ser crente não é para mim mais não. E você percebeu que fora do barco as coisas ficam mais piores do que do lado de dentro. Pastor, eu entrei aqui afastado, afastada, e hoje eu quero reconciliar. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor e o meu Salvador pela primeira vez. Eu vou contar até 3. E no 3, você vai dar um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por você. 1, dentro do barco é o melhor lugar para se estar. 2, há uma oportunidade especial e você não pode desperdiçá-la. 3, onde está a primeira pessoa? Pastor, eu quero voltar para Jesus. Tem uma moça aqui. Cadê a segunda? Onde tem uma segunda pessoa que vai reconciliar ou vai se entregar a Cristo? Cadê você? Deixa eu te conhecer. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu espero, porque sua alma e a sua vida é preciosa. Tem mais alguém? Pastor, eu quero voltar para dentro do barco. Tem mais alguém? Tem ou não? Tem mais um moço aqui. Onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa? Pastor, eu quero voltar, eu quero reconciliar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Onde está a terceira pessoa? Pastor, eu quero voltar para o barco, porque no barco é o lugar mais seguro para se estar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Queria pedir ao pastor Ângelo para que orasse por eles. Muito obrigado, pastor.